O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 218 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira seção, A Vocação do Homem, a Vida no Espírito, no capítulo 1, A Dignidade da Pessoa Humana. Leremos hoje os números 1716 a 1719. Artigo 2º. Nossa vocação à bem-aventurança. Primeiro, as bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão no cerne da pregação de Jesus. Seu anúncio retoma as promessas feitas ao povo eleito desde Abraão. Jesus as completa, ordenando-as não mais unicamente ao gozo da posse de uma terra, mas ao reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Mateus capítulo 15, versículos de 3 a 12. As bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descrevem sua caridade, exprimem a vocação dos fiéis associados à glória de sua paixão e ressurreição. Iluminam as ações e atitudes características da vida cristã. São promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações. Anunciam as bênçãos e recompensas já veladamente antecipadas aos discípulos. São iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Segundo, o desejo de felicidade. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Este desejo é de origem divina. Deus o colocou no coração do homem, a fim de atraí-lo a si, pois só ele pode satisfazê-lo. Todos, certamente, queremos viver felizes. Não existe no gênero humano pessoa que não concorde com esta proposição, mesmo antes de ser formulada por inteiro. Então, como vos hei de procurar, Senhor? Visto que procurando a vós, meu Deus, eu procuro a vida bem-aventurada. Fazei que vos procure para que minha alma viva, pois meu corpo vive de minha alma, e minha alma vive de vós. Só Deus satisfaz.
As bem-aventuranças desvendam o objetivo da existência humana, o fim último dos atos humanos. Deus nos chama à sua própria bem-aventurança. Este chamado se dirige a cada um pessoalmente, mas também a toda a igreja, povo novo, formado por aqueles que acolheram a promessa e nela vivem na fé. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Nós vamos ouvir como um comentário adicional a leitura de uma catequese do Papa Francisco na audiência geral de 29 de janeiro de 2020. Amados irmãos e irmãs, bom dia! Hoje iniciamos uma série de catequeses sobre as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 11. Este texto abre o Sermão da Montanha e iluminou a vida dos crentes e também de muitos não crentes. É difícil não se comover com estas palavras de Jesus e é justo o desejo de as compreender e acolher cada vez mais plenamente. As bem-aventuranças contêm o bilhete de identidade do cristão. Este é o nosso bilhete de identidade, porque delineiam o rosto do próprio Jesus, o seu estilo de vida. Agora enquadremos estas palavras de Jesus globalmente. Nas próximas catequeses comentaremos cada uma das bem-aventuranças. Antes de tudo, é importante como surgiu o anúncio desta mensagem. Jesus, vendo a multidão que o seguia, sobe à suave encosta que rodeia o lago da Galileia. Senta-se e, dirigindo-se aos discípulos, anuncia as bem-aventuranças. Portanto, a mensagem é dirigida aos discípulos, mas no horizonte está a multidão, ou seja, toda a humanidade. É uma mensagem para toda a humanidade. Além disso, a montanha faz recordar o Sinai, onde Deus entregou os mandamentos a Moisés. Jesus começa a ensinar uma nova lei: ser pobre, ser manso, ser misericordioso. Estes novos mandamentos são muito mais que normas. De fato, Jesus nada impõe, mas revela o caminho da felicidade, o seu caminho, repetindo a palavra felizes 8 vezes. Cada bem-aventurança compõe-se de 3 partes. Inicia sempre com a palavra felizes. Depois vem a situação na qual os felizes se encontram: pobreza de espírito, aflição, fome e sede de justiça, e assim por diante. Por fim, há o motivo da bem-aventurança, introduzido pela conjunção porque. Assim, as bem-aventuranças são 8, e seria bom aprendê-las de cor para as repetir, a fim de ter na mente e no coração esta lei que Jesus nos deu. Prestemos atenção a este fato. O motivo da bem-aventurança não é a situação atual, mas a nova condição que os bem-aventurados recebem como dom de Deus. Porque deles é o reino do céu, porque serão consolados, porque possuirão a terra, e assim por diante. No terceiro elemento, que é precisamente o motivo da felicidade, Jesus usa muitas vezes um futuro passivo. Serão consolados, possuirão a terra, serão saciados, alcançarão a misericórdia, serão chamados filhos de Deus. Mas o que significa a palavra feliz? Por que começa cada uma das 8 bem-aventuranças com a palavra feliz? O termo original não indica alguém que tem a barriga cheia ou está bem na vida, mas é uma pessoa que está em condição de graça,
que progride na graça de Deus e no caminho de Deus. A paciência, a pobreza, o serviço aos outros, a consolação. Quantos progridem nestes aspectos são felizes e serão bem-aventurados. Deus, para se doar a nós, escolhe muitas vezes caminhos impensáveis, talvez os dos nossos limites, das nossas lágrimas, das nossas derrotas. É a alegria pascal da qual falam os nossos irmãos orientais, aquela que tem os estigmas, mas está viva, atravessou a morte e experimentou o poder de Deus. As bem-aventuranças conduzem-nos à alegria sempre, são o caminho para alcançar a alegria. Far-nos-á bem hoje abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11, e ler as bem-aventuranças, talvez várias vezes durante a semana, para compreender este caminho tão bonito, tão seguro, da felicidade que o Senhor nos propõe. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!